Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A todos que estão na casa já, a todos que estão pela primeira vez. É muito bom a gente estar junto aqui para mais um estudo do projeto André Luiz de A a Z. E quem não sabe, foi idealizado pelo Ricardo. Ricardo que trouxe esse projeto e a gente já está no quinto livro, Ricardo, né? Quinto livro, né? E é muito bom a gente estar junto. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade que você está dando para a gente, viu? Eu que agradeço, Simone, a oportunidade aí de trabalho, de estudo, para que a gente possa, a cada dia, ter um pouquinho mais de conhecimento, né? Para a gente se ambientar, então, vamos fazer a nossa prece inicial? Gilmara, você pode fazer a prece inicial para a gente? Claro, posso sim. Vocês me ouvem? Sim, muito bem. Eu vou pedir para todos fecharem os olhos, que possamos elevar os nossos pensamentos, que possamos, primeiramente, agradecer a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, a essa espiritualidade amiga que se faz sempre presente, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para iniciar esse novo livro, que tem tantas lições para a gente poder refletir, conversar. Agradecer ao Ricardo por todo esse trabalho, por todo esse carinho nessa preparação desse material, que possamos estar com os nossos corações e as nossas mentes abertas e presentes nesse momento, para podermos absorver tudo aquilo que o Ricardo preparou com tanto carinho para a gente. Agradecemos, Pai, por essa noite, fica conosco, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos. Ricardo, agora é com você. Tá, joia. Gente, Só um minutinho, Chu. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário, viu? Fiquem à vontade para levantar a mão, fazer pelo chat. Ou a gente vai disponibilizar também o WhatsApp, porque às vezes tem pessoas, a gente já tem essa prática há muito tempo, pessoas que não querem se identificar, e faz parte também, viu? Então a gente disponibiliza o número do WhatsApp e aí a gente faz a pergunta sem identificar a pessoa, tá bom? Então fiquem à vontade aí para participar. Ricardo, desculpa te interromper. é isso, imagina. Gente, boa noite mais uma vez. É um prazer enorme estarmos aqui juntos, né? Estamos aí em uma média aí de 28, 29 pessoas. Isso é muito bom, né, para um grupo virtual de estudos, sem dúvida alguma. E vamos dar mais um início, né? Já esse projeto André Luiz de A a Z tem como finalidade o quê? O estudo das obras de André Luiz. Então por aqui já passaram vários facilitadores, já passaram vários livros, foram estudados, foram refletidos. Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, que foi no último ano. E esse ano, 2024, me coube a tarefa de estar diretamente aqui com vocês, para que a gente possa avaliar, pensar, refletir sobre o que André Luiz vem trazer nessa quinta obra. O que André Luiz vem nos colocar a nível de informações, a nível de doutrina espírita, a nível de reflexão. Eu estava até conversando com a Simone antes de nós começarmos, que o mais importante dessas obras de André Luiz, na verdade, é não só a parte do livro, a parte romanceada, vamos chamar assim, mas o que tem de doutrina por trás, né? O que nós podemos tirar a nível de informação doutrinária, conhecimento de doutrina espírita, né? Então, nós vamos começar, tá? Hoje são 2 capítulos por mês, nossos encontros são sempre as últimas terças de cada mês, indo até dezembro acho que é a primeira terça, excepcionalmente, mas geralmente é sempre a última terça-feira. E cada mês, cada terça-feira do mês, são 2 capítulos do livro. Hoje, capítulos 1 e 2. O que nós vamos fazer? Vamos ler o capítulo e vamos dialogar o capítulo, refletir sobre o capítulo inteiro? Não. Eu destaquei algumas partes importantes para que a gente possa trazer aqui para a nossa reflexão, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá? Vamos ler aqui em conjunto, mas, como a Simone falou, quem quiser levantar a mão, pode levantar a mão. Quem quiser me interromper, Ricardo, tem um adendo a fazer aqui. Pode fazer o adendo. É livre, tá? É livre.
Ricardo, eu estou com medo de perguntar, porque a minha pergunta pode ser uma besteira. Não existe besteira em doutrina espírita. Todas as perguntas são válidas. Todas, 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 todas. Se eu souber responder, eu vou responder, com certeza. Mas o máximo que pode acontecer, vou ficar devendo essa resposta. Vou pesquisar e trago no próximo mês, ou passo para a Simone e a Simone posta no grupo. Ou eu mesmo posto no grupo, enfim. Tanto faz, tá bom? Então, vamos nós. Eu falei que nós somos em torno de 28, 29 pessoas, né? Mas aí eu vou ter que chamar mais duas pessoas. Que essas duas pessoas estão aqui no livro. Não são a pessoa que tivesse pessoas que vai entrar aqui na sala fisicamente, não. São pessoas que vão estar aqui no livro. Deixa só a apresentação aparecer aí. Opa, foi. Tá aqui, tá? São esses dois capítulos que nós vamos estudar, Entre Dois Planos, que ele traz, na verdade, aqui... Oi? Não está no modo apresentação, está só pequenininho. Ah, tá. Agora foi. Ele traz, no capítulo 1, basicamente, André Luiz fala da vida espiritual. E o capítulo 2, que é a preleção de Eusébio, vamos nos apresentar a esse cidadão daqui a pouco, fala sobre o aprendizado. Bom, e duas pessoas que eu gostaria que fizessem parte aqui da nossa turma, um deles se chama Calderaro, e o outro se chama Eusébio. As obras de André Luiz têm uns nomes assim interessantes, né? Calderaro e Eusébio. E Narcisa, né? Lá do Nosso Lar. Então, são nomes que hoje são pouco usuais. Mas segue aí que quem vai ser papai, quem vai ser mamãe, está em dúvida de qual nome dá para o filho ou para a filha. As obras de André Luiz têm algumas sugestões aí de nomes. Brincadeira, gente. Calderaro. Muito bem. Quem é Calderaro? Calderaro é um assistente que prestava serviço ativo na própria crosta da Terra, a fim de atender de modo direto aos irmãos encarnados. Ou seja, é um espírito amigo que vem até o nosso planeta, convive conosco aqui no dia a dia, para prestar o quê? Serviço, socorro espiritual. Ele se especializou na ciência do socorro espiritual. Naquela que, entre os estudiosos do mundo, poderíamos chamar de psiquiatria iluminada. Gente, esse livro, de uma forma geral, nós vamos observar isso ao longo do decorrer dos capítulos. Trata muito do estudo da casa mental. Trata muito do que nós vamos chamar aqui, que nós convivemos muito com isso hoje em dia, dos transtornos mentais, né? E vou até puxar fazer um spoiler aqui do novo livro aqui do Rafael Papa, que fala sobre transtornos mentais e remédios espirituais, né? Umas palestras que ele tem feito aí no Rio de Janeiro, hoje ele está indo para Goiás. Então ele tem falado muito sobre isso, e o livro fala sobre isso, né? André Luiz aborda, no decorrer desse livro, sobre os transtornos mentais, sobre loucura, sobre suicídio, sobre tudo isso que nós vivemos e convivemos num mundo conturbado como o nosso. Por isso que André Luiz denomina que a participação do Calderaro, ele vem nos ensinar sobre a psiquiatria iluminada, né? Sei que tem alguns psicólogos aí de plantão, mas está aí feito o convite, tá feito o convite. E Eusébio, né? Eusébio é um instrutor abnegado. O Eusébio, ele não está no dia a dia, digamos assim, conosco. Não fica no dia a dia conosco. Quem vai estar mais no dia a dia conosco nesse livro vai ser quem? Calderaro. Mas Eusébio, de vez em quando, ele vem, tem umas participações especiais, vamos chamar assim. É um instrutor. É um abnegado paladino do amor cristão em serviço do auxílio a companheiros necessitados, dedicando bastante ao ministério do socorro espiritual. Olha só, descendo a crosta semanalmente, a fim de satisfazer interesses imediatos de aprendizes que se candidatavam ao discipulado. Então, ele tem um compromisso mensal, ele vem,
mas o trabalho dele é na parte espiritual. Ele assume a figura de instrutor. Então, são esses dois personagens, vamos chamar assim, além, é claro, do André Luiz, né, que o livro envolve, né? Calderaro dando as instruções diretas e Eusébio como instruções semanais, periódicas, pontuais. Até aí, tudo bem, gente? Bom, capítulo 1, entre os dois Carla planos. levantou a mão. Carla. Oi, Carla. Eu queria fazer uma Simone, pergunta. vai me sinalizando sobre isso, por Pode favor, deixar, quem vai fica levantar a tranquilo. mãozinha, porque assim, a tela aqui não ajuda muito. Não, fica tranquilo. Diga, Carla. É porque eu não sei interromper ninguém, eu fico esperando me darem a vez, viu? Não, tranquilo. Então, a minha pergunta seria sobre o Calderaro. Pode Uhum. pensar que ele estaria presente auxiliando os psiquiatras enquanto atendem as pessoas que estão aqui na crosta terrestre, passando por esses maus mentais, vamos colocar assim, ou ele também está auxiliando, na verdade, os mentores ou os amigos espirituais de cada pessoa que se encontra perdida mentalmente. Na verdade, ele está auxiliando a todos, não só os psiquiatras, como os mentores e, principalmente, a todos nós. É um irmão espiritual que está ligado diretamente a todos os espíritos que estão encarnados num planeta de provas e expiação como a Terra está. Então, Entendeu? uma pessoa que está com um distúrbio psicológico, vou colocar assim, Sim. esse Também. espírito, ele vem tentar ajudar essa pessoa, mesmo que essa pessoa não consiga ouvi-lo, entrar em contato com ele, mas ele tenta, né? Exatamente. E também ele vem ajudar também, nós vamos ver isso no decorrer do livro, por exemplo, outros trabalhos, vamos supor que seja feito um trabalho nesse sentido, um trabalho que eu digo de transtorno. Né? André Luiz participa de um trabalho, Calderaro participa desse trabalho, ajudando nesse processo também. Então, é um irmão que participa ativamente, trabalha ativamente com todos os encarnados da Terra, obviamente, e também com os desencarnados, sem dúvida alguma. Mas Entendeu? ele não trabalha sozinho, não, né? Ele tem Não. outros espíritos que são da Sim. equipe dele, vamos colocar assim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tá, obrigada. Nada. É isso, gente, entendeu? Só para contextualizar, aproveitando a participação da Carla, eu quero justamente isso, tá? Que vocês participem, que vocês instiguem, que vocês levantem a mãozinha, ou então, Ricardo, posso fazer uma pergunta, posso fazer um adendo? Pode me interromper, não tem problema algum. No máximo, pode acontecer o seguinte, deixa eu só fechar aqui a ideia. Eu vou fechar a ideia e depois vou passar a palavra. Tá? Eu gostaria muito que seja feito um trabalho, que esse trabalho seja dinâmico. Isso aqui não é uma palestra pública, não é um seminário, tá? Então vamos, né? Podem ficar à vontade, ok? Claro, vamos respeitar também o nosso limite, até 9h40, no máximo estourando 9h45, tá? Tanto é que esses slides, eu fiz várias versões sobre essa apresentação para condensar ao máximo, para dar tempo justamente de ter essa troca, ok? Vamos lá. André Luiz, ele solicita o ingresso na turma de adestramento da qual fizera parte Calderaro, eminente orientador. Ou seja, André Luiz, sabendo do trabalho de Calderaro, sabendo do trabalho que Calderaro realiza ou pretende realizar, André Luiz levanta a mão e fala, vem cá, posso participar desse trabalho? Eu gostaria muito de te acompanhar para te observar no trabalho que você vai fazer em relação ao socorro espiritual que será feito a tantos irmãos. Aí Calderaro fala, claro, André, venha comigo, você vai fazer parte dessa turma, então. E qual vai ser a tarefa? Socorro aos infelizes, evitando-se, quanto possível, a loucura, olha só, o suicídio e os extremos desastres morais. Isso é de suma importância. A tarefa que é pretendida. Repetindo, socorro aos infelizes. Quem são os infelizes? Somos nós. Todos nós que estamos aqui encarnados, né? Evitando-se, quanto possível, o quê? A loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Que extremos desastres morais são esses? Ansiedade, a depressão, as nossas más tendências, né?
nossos sentimentos de angústia, são os transtornos mentais, na verdade, evitando quanto possível, né? Porque às vezes nem sempre é possível, evitando-se quanto possível. Aglomeravam-se centenas de companheiros temporariamente afastados do corpo físico. Então, nesse grupo, né, que Calderaro convoca, nessa turma de adestramento, né, que é denominado, o tema é justamente esse, né, adestramento a gente usa no nosso dia a dia, adestramento de cães, gatos, né, mas no caso do livro, não. Ele usa esse termo para designar uma turma de treinamento, tá? Gente, olha só, antes de mais nada, deixa eu só dar ciência para vocês. Eu moro em Guaratiba, tá? Aqui tá chovendo pra caramba. Eu já falei, Simone já sabe disso, Gilmara também, o pessoal do Grege também já sabe. Mãe, se por acaso a minha telinha ficar preta, é porque a luz acabou, tá? Aqui acontece muito isso, né? Podia chover qualquer hora, mas tá chovendo agora, enfim. Perturbações espirituais. Mas vamos embora, na fé em Deus que vai dar tudo certo. Aglomeravam-se centenas de companheiros temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa do sono. Isso é importante. Isso é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Todos nós dormimos, para quem não tem insônia, né? Mas todos nós dormimos a cada noite. Temos em média o quê? 7 horas, 8 horas, alguns mais, outros menos, enfim. Mas nós, teoricamente, dormimos. E o que acontece durante o sono? O que acontece durante o sono? Durante o período do sono? É isso que está sendo colocado aqui. Nós, se estivermos conectados com o plano espiritual, se estivermos ligados à espiritualidade, nós podemos ser conduzidos a diversos lugares, para tarefas, para trabalhos, para ter contato com outros amigos espirituais, para recebermos orientações, recebermos intuições. E no caso desses irmãos que foram convocados por Calderaro para fazer parte dessa turma de adestramento, não foi diferente. Aglomeravam centenas de companheiros, olha só, temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa do sono. Nós vamos ver quem são esses companheiros daqui a pouco. Eusébio estava recebendo estudantes do espiritualismo. Então, olha só o detalhe, né? Uma coisa é, nós dormimos e o nosso espírito ele é conduzido a essa região, a essa turma de adestramento. E Eusébio não estava convocando, digamos assim, qualquer um. Para esse trabalho especificamente, eram estudantes do espiritualismo. Observe uma coisa, aqui não está escrito estudantes espíritas. Não. Aqui estava escrito que estudantes do espiritualismo. Quem é espiritualista? São os espíritas? São. Mas também nós devemos considerar nossos irmãos da Umbanda, os nossos irmãos do Candomblé, os nossos irmãos católicos também. Todos eles são espiritualistas. Então, era um trabalho que o que estava, na verdade, o pré-requisito principal era o quê? Quem praticava o quê? O amor. Quem praticava o quê? O bem. O amor ao próximo, né? O bem, a caridade, o perdão. Eram esses irmãos que levantavam essa bandeira que, com certeza, estavam sendo portadores de entrar nessa turma de adestramento. Tá? Até aí, ok? Quem quiser pode falar, tá? Vamos continuar. Carla levantou a mão. Oi. Pergunta. Então, essa reunião de adestramento que você fala, são reuniões que a gente é chamado durante o sono físico, no plano espiritual, que eu já passei por uma dessas, eu não entendi bem por que eu tinha sido chamado ali. Confesso que eu acordei e lembro muito pouco do que foi passado. É normal. Isso a gente vai conversar aqui daqui a pouquinho, vai ter um slide sobre isso. Então, seria isso, então. Essa reunião seria com essa finalidade aí de adestramento.
Exatamente. Vamos chamar adestramento, Tá é uma bom, palavra que está escrito no livro, mas eu prefiro mais capacitação, treinamento. tá bom, treinamento, vamos colocar É assim. melhor. Tá bom. Mas é isso, mas é isso. É Sim, exatamente isso que reunião você para entendeu. treinamento. Sim, sim, Esse sim. treinamento dura uma noite de sono só ou continua? Pode ser chamado outras vezes? Depende da sua conexão. É bem estranho. Depende da sua conexão, depende do seu comportamento enquanto encarnado. Por isso que é Entendi. importante, eu estava até comentando com a Simone aqui antes, o preparo que nós devemos ter para o sono. Isso é importante. Às vezes a gente não pensa muito sobre isso. O cuidado, a gente vai ver o quê? Vai ligar a televisão e vai ver um filme de ação no Netflix Não, antes de dormir? eu nem gosto. Vai ficar complicado. É. Ou é melhor nós pegarmos os famosos livrinhos de página que a gente chama, livros tipo Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. Vamos fazer uma leitura. Vamos fazer uma prece antes de dormir. Vamos nos ambientalizando para que nós possamos ser atendidos e, quem sabe, conduzir a turmas como essa. Eu gostaria. Isso é uma parte, tá? Ah, Outra parte é o nosso trabalho mesmo, enquanto cristão, enquanto espírita, junto a uma casa espírita, junto à seara do bem. Isso tudo é um conjunto de informações, um conjunto de ações que, no final, nós podemos ser, digamos assim, esses candidatos, esses irmãos, esses espíritos que eles precisam para fazer parte de um trabalho como esse. sim. Não é qualquer um que pode se habilitar. Eu quero, então deixa eu fazer a minha prece hoje, vou fazer a minha prece amanhã, vou começar a estudar. Não, não é assim, no estalar dos dedos. Com certeza, esses irmãos, eles já fazem um trabalho hercúleo na seara junto ao Cristo, né? Eles fazem um trabalho hercúleo na prática do bem, né? Praticando a caridade, atendendo pessoas, atendendo irmãos, sabe? Se debruçando nas atividades da instituição na qual eles estão ligados, seja qual for. É porque Entende? entendo. Assim, porque eu sempre peço para poder estar indo para lá para estudar um pouco mais, que eu não Ótimo, continua pedindo. não me sinto capacitada ainda, mas na maioria das vezes, não sei, acho que eu vou mais assim, eu acho que para trabalho, talvez. Sim. Eu ando muito, né? E eu gostaria de estudar mais, mas essas reuniões assim não são muito frequentes. A gente pode pedir, nada impede. Mas Mas acontece, tudo é uma questão de merecimento, né? A nem gente sempre sabe acontece do disso. jeito que a gente quer. Verdade. Exatamente. Obrigada. E aí ele continua aqui embaixo. A liberação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno, apresentando ideias, sugestões, pareceres, inspirações beneficentes e salvadoras, através de recordações imprecisas. Então, precisamos entender o seguinte. Deixa eu dar mais um aqui. Isso aqui é o básico, tá, gente? Quem já estudou, quem já fez ESG, quem fez curso do Livro dos Espíritos, sabe disso, mas sempre é bom a gente voltar e recordar, ou quem não fez, não tem problema algum, vai aprender agora. Quem nós somos? Né? Nós somos justamente esses três elementos. Temos o nosso corpo físico, temos a nossa alma, né? Ou podemos denominar também de espírito, tá? E temos um elemento integrador, que é esse carinha aqui, que integra a alma ou espírito ao corpo físico, célula a célula, molécula a molécula, quando nós encarnamos, que é o chamado perispírito, ou modelo organizador biológico, famoso MOB. Então, ele integra célula a célula, molécula a molécula, o nosso corpo físico. Nós somos quem? Nós somos a alma, o espírito imortal. Nós somos. Estamos habitando um corpo físico, temporariamente. Vai chegar um momento que nós vamos desencarnar, né? Então, esse conjunto aqui é o que nós efetivamente somos. Ao desencarnarmos, nós vamos nos apresentar desta forma aqui. E o corpo físico, o que vai acontecer com ele? Ele vai se decompor, né? Então, observa que o perispírito é o modelo integrador e ele tem uma roupagem que é formado por uma matéria quintessenciada, uma matéria bem sutil, que, via de regra, é a imagem e semelhança, se assemelha, né, de certa forma, à nossa última encarnação, ao nosso corpo físico da última encarnação,
Mas, claro, de acordo com o nosso pensamento, isso pode ser modificado. Então, isso é só uma coisa bem rápida, tá, gente? Vamos me demorar muito isso aqui, não, porque o mais importante, como eu falei, é a doutrina espírita que está por trás do que está sendo comentado no livro do André Luiz. Então, isso é uma explanação rápida do que nós somos constituídos. Às vezes, quando a gente fala perispírito, as pessoas arrancam os cabelos. Ah, isso é difícil. Não, não é difícil. Até tem que entender. Devemos estar dispostos a entender essas coisas. Não é que seja difícil, tá? Mas para a gente poder entender isso, a gente precisa saber quem que nós somos efetivamente. Aí, o André Luiz fala que a liberação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. Essa liberação pelo sono, voltando à figurinha, é isso daqui que vai, ó. Isso aqui que nós somos identificados nessas turmas de adestramento. Vai o quê? O nosso perispírito junto com a nossa alma. O corpo físico está lá deitadinho na cama. Detalhe, não quer dizer que toda noite, quando eu vou dormir, isso acontece. Eu já sei que a Carla levantou a mão aqui. Não quer dizer que toda noite, ao dormir, que isso acontece. De novo, gente, tudo depende da nossa conexão. Tudo depende da nossa conexão. Isso é importante aqui no curso. Vai ter um capítulo lá na frente que vai falar sobre mediunidade. Eu vou voltar a falar sobre isso. Tudo depende da nossa conexão. Conexão com o quê? Com as boas energias, com a boa vibração, conexão com os nossos mentores. Isso é importante. Não basta só essa noite eu quero ir para nosso lar, para Alvorada Nova, seja lá para onde, para encontrar com a Simone e com a Gilmara lá. Exemplo. Pode ser que aconteça? Pode ser. E se não acontecer? Né? E uma coisa importante, como esse perispírito aqui é cópia desse cara aqui, que é o nosso corpo físico, ele tem, de certa forma, vamos chamar assim, de um cérebro espiritual. O que quer dizer com isso? Que todas as informações ficam registradas nele. Mas só que vamos levar em consideração que nós também temos um cérebro quê? Físico. Então, quando nós acordarmos, nós vamos lembrar de tudo? Não. Por quê? Porque o nosso cérebro físico ele é limitado. Então, quando nós acordarmos, nós vamos ter percepções, vamos receber aquelas intuições, que não é também imediato. Entendeu? Não vai acontecer de uma forma imediata. Mas nós vamos ter essas percepções. Fala, Carla. Desculpa, mas você está me citando muitas dúvidas. Ótimo. Mas não quer dizer que nós vamos esgotar todas elas hoje. Vamos devagar. Eu estou tentando me controlar e não ficar perguntando toda hora, mas está difícil. Tranquilo, vamos lá. Estou controlando o tempo aqui. A pergunta então, é o perispírito que, por exemplo, vou dar um exemplo do Emmanuel para ficar mais rápido, tá? Por exemplo, o Emmanuel, Joana de Ângeles, eles plasmam a encarnação que eles mais gostaram para se apresentar. Vamos dizer assim para Chico, vou pegar o Emmanuel como exemplo. Esse plasmar a aparência da existência que ele gostaria de ser visto é feito através do perispírito? Sim. Tá. A aparência através do perispírito, que na verdade, é a roupa do espírito. Tá bom, É obrigada. a matéria, tá? Lembrando, perispírito é matéria, mas é uma matéria sutil. Mas é considerada matéria. É matéria ou é semimatéria? Matéria. Tá bom. Matéria ou semimaterial, enfim, não importa, mas é matéria. É considerada uma matéria sutil. Entendeu? Tá, obrigada. Alguém mais levantou a mão? Raquel Melo. Oi. Opa, peraí que eu me enrolei aqui Pronto. Oi, Raquel. Diga. Oi. Como o perispírito é matéria e o espírito evolui, vai ter alguma hora que de tão evoluído o espírito vai perder o perispírito? Não. Não digo perder. Eles podem se fundir, digamos assim, a ponto de, por exemplo, Jesus. Né? Jesus,
quando Paulo ele teve contato com Cristo, a obra Paulo e Estevão explica muito sobre isso, né? Obra tão linda, até por sinal. Quem não leu, segue aí a dica. Então, quando Paulo de Tarso, então Saulo de Tarso, né, antes, ele teve contato com Jesus, ele viu Jesus o quê? Um clarão. Ele viu o Espírito, viu o perispírito, apenas é de ordem didática. Mas ele viu um clarão. Então, de tão evoluído que o Cristo era, ele praticamente quase que cegou ali o Saulo naquele instante. Foi daí em diante que ele tomou outro rumo. Então, quanto mais evoluídos nós formos, essa questão de espírito perispírito, eles vão se misturar, vão se fundir a tal ponto de não vou precisar mais ter uma roupa tão quintessenciada assim. Entendeu? É Então, mais ou menos isso. é como se tipo assim, o perispírito, ele cobre, entre aspas, a alma. E à medida que a alma vai evoluindo, ficando mais brilhante, vai chegar a um ponto de que esse brilho vai passar o Sim. perispírito e meio que tem essa fusão. Mais ou menos, por aí. Vamos chamar. Você não está errada, não. É isso aí. Usando outros termos, né, no seu entendimento, o caminho é mais ou menos esse. No nosso caso, que não somos evoluídos, nós temos essa necessidade de segmentação. O perispírito é que rege tudo, gente. Né? O perispírito é que rege tudo, entre corpo físico e espírito. É aquele meio, aquela esponja, vamos chamar assim. Qualquer mau pensamento, eu pensei uma coisa errada, o perispírito registra, manda para o espírito, para a alma. Mas só que isso acontece de uma forma muito o quê? Dinâmica, entendeu? Mas, assim, o exemplo de Emmanuel não digo tanto. Olha, a pessoa acha que Emmanuel e Joana de Ângeles são espíritos perfeitos. Gente, não é espírito perfeito. Emmanuel, Joana de Ângeles, Chico Xavier, são espíritos de alta envergadura moral, sim, mas não quer dizer que sejam suscetíveis a falhas, a erros. São também. Mas só que, devido à envergadura moral que eles possuem, eles estão num nível espiritual melhor que o nosso, sem dúvida alguma. Tá? Mas Jesus, sim, é considerado um espírito perfeito. Tá? Apenas Jesus. Pelo menos, não diz só Jesus espírito perfeito, tem outros espíritos também. Mas que nós temos mais contato é o Cristo mesmo. Tá? Foi, Raquel? Foi. Bom, nossa comunidade de trabalho se dedica essencialmente à manutenção do equilíbrio, né, diz Calderaro. O progresso material atordou a alma do homem desalento. Olha só o que ele coloca aqui. O progresso material atordou a alma do homem desalento. Portanto, as questões relacionadas à matéria, o nosso dia a dia, o consumir, o ter, ser mais importante que o ser, né, precisamos tomar cuidado com isso. Grandes massas há séculos permanecem distanciados da luz espiritual. Será que a gente não está distante da luz espiritual? É uma pergunta, mas não precisam responder. Leve essa pergunta como dever de casa. Né? Eu estou distante da luz espiritual ou estou próximo da luz espiritual? Ah, mas eu frequento a casa espírita uma vez na semana, uma vez no mês, 2 vezes no mês, participo de todos os cursos do GRESG, vou usar aqui o GRESG como exemplo, porque nós estamos aqui no GRESG virtual. Participo de todos os cursos do GRESG, rodas de conversa, assisto todas as lives do Rodrigo. Então eu tô bem, não estou? Não. Por que não? Porque no íntimo você está distanciado ou está próximo a essa luz espiritual. Às vezes eu estou fazendo isso tudo, mas estou distanciado. Ou seja, se eu me defrontar com alguma situação não muito condizente, eu vou justamente o quê? Ferir meu irmão, magoar meu irmão. Então, o que adianta eu estar nessa atmosfera fazendo curso, vendo lives e mais lives, palestras e mais palestras, se acontece isso? Mesmo fazendo isso, eu também posso magoar, posso ofender alguém, porque nós somos o quê? Humanos, né? Nós somos ainda esses seres imperfeitos. Mas o nosso desafio, o nosso dever de casa é estarmos mais atentos a essas situações que
naturalmente acontecem, ocorrem no nosso dia a dia, de adversidades, são essas adversidades que são presentes, né, nesse planeta de expiação e provas, para nós justamente o quê? Nos melhorarmos. E melhorando, nós vamos estar mais próximo ao quê? Essa luz espiritual que é comentada aqui no livro, né? Para que o homem físico se converta em homem espiritual, o milagre exige colaboração da nossa parte, olha só. Para que o homem físico se converta em homem espiritual. O que quer dizer com esse homem físico se converter em homem espiritual? É aquela famosa frase que nós devemos largar o homem velho para nós construirmos o que quem? O homem novo, né? E aqui fica uma mensagem para a gente refletir sobre esse capítulo. Sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Chico Xavier. Ou seja, deixa eu só fazer um negócio aqui que a Simone me... Pronto, aqui se melhora. Chico Xavier. Ou seja, é isso que nós devemos fazer. Sem pressa, lentamente, mas faça. Reforma íntima, melhoramento contínuo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Esse homem, como é que é? Ele bota aqui na frase, homem físico se converte em homem espiritual. Então, é isso, né? Eu estou mais ligado a um homem físico, ou estou mais ligado a um homem espiritual? Eu estou mais próximo a essa luz espiritual que é comentada aqui nesse capítulo, ou não estou tão iluminado assim? E o que eu preciso fazer para me tornar iluminado? Né? Prática do Evangelho no lar, prece, fazer parte de grupo de estudo, ir à casa espírita, isso é ótimo, mas isso não nos capacita, não dá aquela assinatura final, aquele carimbo final. Opa, você é candidato ao homem espiritual. É preciso fazer mais do que isso. Ah, mas eu vou à casa espírita, eu já tomei não sei quantos passos, bebi não sei quantos hectolitros de água fluidificada, mas isso não é o suficiente. É preciso o quê? Fazer o bem. Se debruçar a caridade material, caridade moral. Estarmos acolhimento. A gente falou tanto em acolhimento ano passado, continuamos falando sobre acolhimento. Precisamos ser mais acolhedores, ser mais humanos. É isso. É isso que a espiritualidade quer ver na gente. Esse é o nosso compromisso, de levantarmos a bandeira do Cristo, né? E, por fim, acho que esse último slide do capítulo, que eu tenho que ir para o capítulo 2, senão a gente vai ficar no capítulo 1 hoje, que é tanta informação, gente. Calderaro realiza uma prece comovente, a prece de Calderaro, depois acho que a Simone vai postar, vai, né, criar algum mecanismo para a gente ter a prece de Calderaro na íntegra, que é linda. Não botei aqui de propósito, para instigar vocês também a ter acesso à prece lá no livrinho e ler a prece. Calderaro realiza uma prece comovente. Após a mesma, André Luiz vê que uma claridade diferente cai sobre todos. Olha só o poder da prece, gente. Uma claridade diferente caía sobre todos em jorros cristalinos. E aí tem um livro aqui, uma passagem aqui do livro do Cristiano Torque, Espiritismo Passo a Passo, com Kardec, né? Que tem justamente essa mensagem. A prece é uma das maiores forças do universo. A nossa prece chega a Deus por meio do pensamento da vontade que atuam sobre o fluido universal, propagando-se em formas de ondas, mais rápido do que a velocidade da luz. Isso é muito profundo. Então, a nossa prece, aquela prece que parte do coração, né? Da nossa vontade, do nosso pensamento, ela tem endereço certo. Se nós estivermos passando por alguma dificuldade, faça uma prece. Ela vai ter endereço certo. E nós vamos ter a resposta. E às vezes a resposta vem através da nossa intuição, ou até mesmo através de um irmão ou de uma irmã, que, sem você pedir, vai te dar um conselho, uma sugestão. Gente, até aqui, comentários e dúvidas. Muitas, eu sei. Mas alguém quer falar alguma coisa?
Se não, de novo, tem o chat do GRESG, que a Simone disponibilizou aí o número do contato, né? Quem quiser, depois pode mandar pergunta por lá, a gente vai respondendo aos poucos. Tá? Quem quiser anotar, refletir um pouco mais sobre esse capítulo, não tem problema algum, pode trazer no nosso próximo encontro, tranquilo. Tá? Eu enxuguei aqui ao máximo, devido até o tempo, mas a sugestão é justamente essa. Né? Por isso, Ricardo, até que... Oi? A gente recebeu uma pergunta aqui do WhatsApp. Como ser selecionado para fazer parte desse tipo de grupo de estudo na espiritualidade? Esse grupo. Na verdade, esse selecionado para esse grupo vai depender muito o quê? Das nossas atitudes. Vai depender muito do que nós estamos fazendo com a nossa vida. Por acaso, é a última linha aqui desse slide, olha. Como estamos aproveitando a nossa vida? Né? Então, o que vai nos tornar aptos, né, é a nossa atitude perante a vida, é o nosso comportamento perante a vida, perante a nós mesmos. Nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Nós precisamos, no fim da nossa jornada encarnatória, retornar à parte espiritual melhores do que nós viemos. Esse é o nosso trabalho, que é um trabalho de formiguinha, diga-se de passagem. Mas nós precisamos tentar fazer isso ao máximo, de nós retornarmos à pátria melhores. E, para nos candidatarmos a esse trabalho, grandioso trabalho que a espiritualidade não faz, esse exemplo do Calderaro é apenas... Aliás, esse exemplo não. Esse trabalho do Calderaro é apenas um exemplo do que é apresentado, do que é feito pela espiritualidade. Nós precisamos o quê? Estar conectados à espiritualidade. Eu não vou passar a noite na farra, não vou passar a noite tomando um chopinho, não vou passar a noite de outras formas, seja quais forem, e depois eu vou pedir, quero fazer parte do grupo. Não é assim que a banda toca. Exige um esforço nosso, um esforço íntimo. E para esse trabalho especificamente, teve um pré-requisito. Pessoas que estejam dentro do ambiente o quê? Espiritualista. Esse foi o pré-requisito. Com certeza, por quê? Por causa disso tudo que eu falei, né? Ricardo, a Conceição e a Júlia levantaram a mão. Conceição? Oi. Você levantou. Não, é porque... Sim. Ricardo, eu fiquei na dúvida aqui, porque eu tinha entendido que essa prece tinha sido do Eusébio. Eu acho que eu estou vendo a prece errada. Não, foi do Eusébio mesmo. Foi do Eusébio. Tá. Então, tá bom, obrigada. Júlia, acho que de repente levantou. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Então, eu fiquei aqui pensando, não sei se eu vou falar besteira, se tiver, por favor, me consertem. Não, aqui não existe besteira. Pelo fato da gente estar encarnado, boa coisa já não somos, né? E quando eu penso assim, no fato de você ser convidado para fazer esse trabalho também na espiritualidade, quando você pensa em fazer trabalho na espiritualidade, é convidado para fazer esse trabalho na espiritualidade, dá uma impressão também de você ser algo, me passa assim, que o primeiro pensamento de você ser merecedor de alguma coisa, né? De você estar tendo algum merecimento por esse trabalho. E, na realidade, eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que se você se esforçar, né, para você aprender e você está se colocando à disposição para você sempre aprender, se colocar sempre à disposição para aprender, não vai depender do meu querer, vai depender da necessidade que a espiritualidade precisar. Sim, sim. Eu entendo dessa forma, mas eu também compreendo que há pensamentos de se achar que existe algum merecimento. E aí, nesse caso, não há um merecimento nesse sentido do trabalho. A gente tem que entender que a gente tem que ser uma ferramenta amolada
para que você possa prestar esse serviço, né? Esse é o primeiro ponto que eu estou colocando. Em relação a outro ponto que eu queria colocar, em relação ao que os companheiros estavam falando aí, de alma, perispírito e o corpo, é que eu lembrei desse filme aí, Os Mensageiros. Quem teve a oportunidade de ver, em relação aí à dúvida que teve, os desdobramentos, teve uma passagem do filme que mostra muito bem essa questão aí de um desdobramento, que é levado o espírito num sonho, que eles até tentam mostrar o perispírito como um laço. É bem legal que o filme mostra, né? Aí eu lembrei dessa passagem para, de repente, ilustrar aí a companheira que ficou nessa dúvida. E ali ele mostra bem legal mesmo, o fiozinho, tentando demonstrar ali o que é o perispírito, que é o que une o perispírito ao corpo. Aí ali existe a conversa, né? Da comunicação, aí ele depois volta ao corpo, aí quiser, ele não lembra, mas aí é mostrado no sonho o compromisso que ele tinha na espiritualidade, né? Ele volta, ele não lembra, mas a prece que a esposa faz, e ali tem todo um exemplo do que você tentou explicar. Não vou tomar mais do tempo não, mas a ideia foi tentar complementar aí. Assim, sua colocação foi perfeita, Júlia, né? Sua colocação foi perfeita, porque isso ilustra o que acontece no filme justamente sobre isso tudo que a gente comentou aqui, né? Porque o dia a dia é esse, né? A mecânica entre o plano material e o plano espiritual é esse, né? Porque nós temos o hábito de segmentar. Plano espiritual, o mundo espiritual, a gente olha até para cima, é lá. E o plano encarnado é aqui, olha para baixo. Não tem esse negócio de olhar para cima, olhar para baixo. Tudo é mundo espiritual, se a gente pensar. Porque essa integração, ela é o quê? O tempo todo. Né? O tempo todo existe essa integração entre plano material e plano espiritual. Só que no sono, como nós estamos mais expostos, né, nós somos conduzidos a trabalhos, a fazer cursos. Né? Não quer dizer, nesse caso do André Luiz aqui, do nosso capítulo, ele vai ser feito um trabalho, né? Mas só que nós podemos muito bem participar de grupos de estudo. Certa vez eu recebi uma evidência de irmãos desencarnados participando de turma de estudo aqui de um centro aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Irmãos desencarnados estavam fazendo anotações. Então existe essa interação, né? Aqui mesmo nós estamos com certeza rodeados por irmãos que estão, com certeza, assistindo esse nosso curso. Então, isso é normal. Nós que encaramos ainda, de uma certa forma, como uma anormalidade. E não tem nada de anormalidade. É perfeitamente normal. Gente, vamos para o capítulo 2. São 9 e 18. Enquanto vossa organização... Aí é a preleção de Eusébio. Ou seja, Eusébio começa a fazer tipo uma palestra, né, para aquele grupo. Né? Aquele grupo de adestramento, Eusébio faz uma palestra para eles. Né? Ou seja, Eusébio, como instrutor, observe, lá no início, nós comentamos que Eusébio tem algumas participações especiais. Essa é uma delas. Né? Enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte. E esse termo que é utilizado por André Luiz é interessante, né? E, na verdade, cada noite de sono, a gente não para pensar sobre isso. Cada noite de sono é um exercício que nós fazemos para a morte. Né? Vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança. Não podereis guardar plena recordação desta hora, em retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro. É o que nós comentamos até no capítulo anterior. Nosso cérebro ele é deficiente, tem sua limitação. A estrutura física nossa tem sua limitação. Por isso que ele coloca aqui, em virtude da deficiência, não consegue recordar tudo em sua plenitude. Incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas, porém, a lembrança do nosso entendimento persistirá, abrindo a porta intuitiva para que vos assista nosso pensamento fraternal, a intuição, através da prece, através das próximas noites de sono.
nossa conexão com o plano espiritual. É importante porque nós recebemos esse retorno, essas intuições, essas sugestões dos bons amigos espirituais. Isso nos ajuda. Somos, no palco da crosta, os mesmos atores do drama evolutivo. Gente, cada milênio é ato breve. Achei essa frase fantástica. Se não me engano, está como frase de reflexão no final do slide, da apresentação. Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Não é isso que acontece com a gente? Nós somos os mesmos atores do drama evolutivo, seja aqui encarnado ou desencarnado, quando desencarnar vou virar anjo. Não, você vai continuar sendo o quê? O mesmo espírito enquanto encarnado. Ninguém vai virar anjo. Tudo é um trabalho de construção. Nós precisamos fazer esse trabalho de construção. Construção o quê? Moral. Construção moral. Esse é o nosso dever de casa. Por isso que tem essa pergunta embaixo. Estamos aproveitando a nossa vida? É isso que os espíritos nos pedem. Nos pedem não, eles já estão lá gritando, façam isso. Porque eles já estão pedindo já há bastante tempo. Então, o que nós estamos fazendo da nossa existência? Será que nós vamos retornar à parte espiritual quando falarem para a gente, quando o que acontece no livro Voltei? Abre sua mala, Jacob. Abre sua mala. O que você tem na sua mala? Isso, a mala está vazia. Então, será que nós pretendemos retornar com a mala vazia ou com a mala cheia de virtudes morais? Ou vamos retornar com a mala vazia? É para a gente pensar, tá, gente? É para a gente realmente rever o que nós estamos fazendo, as nossas atitudes com o próximo, as nossas atitudes conosco mesmo. O que nós estamos fazendo com isso tudo? Esse é o nosso trabalho, porque nós precisamos traçar um diagnóstico sobre nós mesmos, sobre as atitudes que eu tenho com o próximo, as atitudes que eu tenho comigo mesmo. Qual o meu diagnóstico que eu tenho sobre isso? É bom? É positivo? É negativo? É negativo. Tá, beleza, ótimo. Chegamos à conclusão que é negativo, que é um bom sinal. Ok. E o que nós podemos fazer? Que ações podemos implantar em nossas vidas para reverter essa negatividade em positividade? E aí começa o nosso trabalho de formiguinha. Com cada um. Ah, mas eu me comportei bem com meu amigo. Ótimo, mas não é com o amigo que a gente tem que avaliar. Vamos pegar aquele inimigo que é comentado lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Aquela pessoa que pisou no nosso calo, aquela pessoa que nos ofende, que nos magoa, aquela pessoa, o chefe chato do trabalho. É esse que a gente tem que avaliar como eu me comportei. Ah, eu tratei com menosprezo, desprezei, fui arrogante. É isso que a gente tem que melhorar, né? Então, Eusébio, na sua explanação, ele busca essa reflexão para aqueles irmãos. Por quê? Porque o fato, né, deles estarem ali e para eles levarem também essa mensagem para os companheiros encarnados, justamente nesse sentido, né? Cantar, olha só isso aqui, cantávamos hinos de louvor com crisma, aprendendo o conceito da imortalidade da alma. E descíamos logo depois ao Vale dos Cães, matando e destruindo para gozar e possuir. Ou seja, cantava hino, louvava de um lado e, por outro lado, o quê? Matava e destruía. Aí continua o parágrafo, mas eu peguei mais informações. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Com Jesus crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Hoje em dia, nossa atitude não tem sido diferente. Não adianta eu frequentar casa espírita, não adianta eu ser expositor espírita, não adianta eu ser facilitador, não adianta eu ser dirigente, não adianta absolutamente nada disso se eu, por outro lado, fazer coisas completamente diferentes. É isso que desse parágrafo aqui nos dá essa mensagem. Então, eu preciso ter a mesma conduta. Eu preciso ter a mesma conduta. Eu já vi exemplos, não vou falar, obviamente, por diversas questões, mas eu já vi vários exemplos do movimento espírita sobre o que está escrito aqui. E não são bons, né? Cevamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição. Egoísmo, ambição são as nossas deficiências morais.
Então ele fala, vamos cevar, vamos expandir unicamente o egoísmo, a ambição, a vaidade, a fantasia. Vamos acabar com isso. Para a gente não contrair o quê? Mais débitos. Porque débito a gente já tem, senão nós não estaríamos aqui. Como a Júlia falou, se a gente está aqui encarnado, nós não somos proxichere. Na verdade, nós estamos aqui em função do que nós fizemos no passado. Até mesmo nós não sabemos se na última encarnação, provavelmente, nós estávamos aqui na Terra, né? No mundo de provas e expiação, vamos chamar assim. Mas só que nós continuamos. Né? Nós continuamos. E esse negócio de, eu estou passando por isso na vida, fruto da última encarnação, não tem nada a ver, tá, gente? Às vezes eu estou passando por algumas situações na vida, resultado da atual existência em função das minhas escolhas que eu faço. Existe nova ameaça ao domicílio terrestre, que é o quê? O profundo desequilíbrio. Olha só, a nova ameaça do domicílio terrestre. Por isso que eu falo, esse livro é extremamente atual do que nós estamos passando, principalmente em momentos como esse, de transição. Qual a ameaça? Desequilíbrio, desarmonia, as moléstias da alma que se ingerem, sutis, solapando-vos a estabilidade. Estamos nos tornando criaturas do que? Instáveis. Vítimas de fenômenos relacionados à obsessão. Desarmoniosos. Não é à toa. Eu gosto muito do Rafael Papa. A Simone sabe disso. A Simone também gosta. A Gilmar, o pessoal do Grande, como um todo, nós, de uma forma geral. Mas Hamed se apresenta ao Rafael, ele contou isso na palestra que ele fez agora. Eu não fui presencialmente, eu assisti pela internet. Ele fez uma última no Frei Luís, foi, acho que no SEMA, enfim, e outros lugares também. Mas, assim, Hamed se apresentou a ele para esse desafio de escrever um livro que falasse sobre os transtornos mentais e os remédios espirituais. Por que será que um espírito quer fazer esse trabalho? Gente, é por causa disso que está escrito aqui. Que nós estamos passando por um momento conturbado, de desarmonia, né? Das moléstias da alma, de instabilidade. É isso que o livro começa, esse é só o capítulo inicial, né? Mas durante o capítulo, o André Luiz vem falar muito sobre isso, junto com esses dois, não só com o Eusébio, como também com o Calderaro. É para a gente observar isso, tá? Opressão da maldade, opressão de maldade recíprocos, distúrbios das paixões, vícios, podemos considerar aqui também os vícios, né? Nossos vícios. Cérebros vigorosos perdem a visão interior. Enganos de personalidade, autoritarismo, todos nós somos um pouco disso, né? Ambições interiores, todos nós possuímos um pouco disso. E aí Eusébio chama atenção para isso, nessa palestra que ele está fazendo. Chamando a atenção para falar o seguinte, gente, não está na hora de mudar? Não está na hora de rever essas coisas? Ele está falando para aquele público, lembrando, ele está falando para aquele público de espiritualistas, para que essas pessoas, esses espíritos, ao voltarem para a matéria, recordem sobre isso, mudem em cada um deles e também o quê? Divulguem isso para outros irmãos, para eles pensarem também sobre isso. Os filhos da terra abeiram-se de novo abismo que o olhar conturbado não lhes deixa perceber. Gente, hoje nós estamos vivendo um momento que temos várias pessoas, dizem que a depressão é um mal do século, né? Mal do século XX, não é isso? E aí alguém falou o seguinte, não, a depressão continua sendo um mal do século, só que agora é o século XXI. Ok. Mas não é só depressão. Ansiedade. Tem alguém ansioso aí? Eu sou ansioso. E tantos outros distúrbios, né? Então, nós precisamos realmente estar atentos a isso. Tentar mudar, né? E isso é um trabalho que
que está sendo colocado lá naquele grupo lá, mas que cabe também para que nós possamos fazer o nosso dever de casa também, né? Aí tem algumas, né, as casas espíritas possuem seus tratamentos espirituais, algumas trabalham até com cirurgia espiritual. Então, são ferramentas que nós podemos utilizar para justamente buscarmos essa cura, vamos chamar assim, ou que não seja cura, mas pelo menos amenizar um pouco isso, né? A alienação mental não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, mas o tecido sutil da alma, invadindo o cerne do corpo perispiritual. A alienação mental. Olha só que coisa interessante. Acho que o Guaraci comentou isso em um dos cursos que ele fez aqui. Não lembro muito bem. Não sei se foi no curso que ele comentou isso, ou se foi no seminário presencial que ele fez há pouco tempo, lá na casa. A alienação mental, essa desintegração, nossos patrimônios, a nossa mente, gente, a nossa mente, ela é uma grande máquina. E ela é responsável, né, por isso aqui que ele está colocando aqui, a desintegração dos patrimônios celulares da vida física, ou seja, desintegração da nossa célula. Por isso que até Chico Xavier falava muito isso. Eu converso todo dia com as minhas células, para que elas possam ficar cada vez mais vigorosas, para que elas possam ficar cada vez mais abertas a tudo que está acontecendo. Chico falava isso. E aí a gente se depara com uma frase como essa, na explanação de Eusébio. A alienação mental não nos desintegra só os patrimônios celulares, mas o tecido sutil da alma. Cuidar da casa mental é o nosso próximo capítulo, capítulo 3, no mês que vem. Um dos capítulos é esse. Cuidar da casa, fala sobre a casa mental. E aqui ele vai dando uma palhinha, né, do que nos aguarda. Não reclamemos ingresso em mundos felizes antes de melhorar nosso próprio mundo. É o que vocês tiveram dúvida. Eu sou merecedor de estar nesse grupo? O que eu tenho que fazer? Não reclamemos ingresso em mundos felizes, em grupos como esse, sem antes melhorar o nosso próprio mundo, sem antes nos tornarmos pessoas melhores, sem antes estarmos em conexão com Cristo. Precisamos acender o coração em amor fraternal. Nos nossos corações estão acesos com esse amor fraternal? No nosso coração, não é só da boca para fora. Ah, mas olha só, mas eu participo de uma casa que ela faz um trabalho lindo de assistência. Ok, mas você vai por quê? Ah, para os outros verem que eu estou indo. Está errado. Eu vou porque realmente eu tenho vontade de acolher essas pessoas. Já começa a melhorar. Vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo dos planos terrestres, e estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos. Gente, tem tanto lugar, tanta casa, que faz vários trabalhos lindos, sociais. Será que nós não podemos ser úteis a esses trabalhos para quem ainda não participa? Para quem já participa, ótimo. Mas para quem ainda não participa, né? Quem sabe? Que ele pede aqui, vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo nos planos terrestres. É o que nós estamos falando o tempo todo sobre isso, né? Aqui. Porque esses irmãos que estão nesse grupo, que André Luiz está comentando, de adestramento, que ele chama, né? Que é mais um treinamento e tal, dos espiritualistas, são pessoas que com certeza oram, fazem as suas preces, né? São espiritualistas, não é à toa que ele chamou os espiritualistas. Tem uma razão, tem um significado, que é justamente esse que o Zé está colocando no capítulo seguinte, que é justamente o quê? A vinculação pela oração e pelo trabalho construtivo no bem. Então, nós podemos seguir esse caminho. Ou podemos tentar seguir, né? Conduze-o ao serviço de assistência às cavernas. É o que
Aí, essa frase aqui é o trabalho que André Luiz vai desenvolver daqui para frente. Foi falado para André Luiz. Conduze-o ao serviço de assistência às cavernas. Nós vamos descobrir que serviço é esse nos próximos capítulos. E aqui, só para a gente recapitular, tá? Capítulo 3, a casa mental, psiquismo, vai falar sobre psiquismo, e o capítulo 4, estudando o cérebro, vai falar sobre psiquiatria. Ou seja, a gente já começa o livro quente. Esses 2 capítulos são capítulos iniciais. Capítulo 3 e 4 já começa a esquentar mais um pouquinho. E aqui uma frase para a gente refletir. É justamente essa frase que eu estava pensando, né? Somos, no palco da crosta planetária, os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é um ato breve, cada século um cenário veloz. Né? Gente, eu vi que algumas pessoas levantaram a mão, outras pessoas fizeram um comentário. É a Carla Oi. que quer falar. Carla A levantou a Carla. mão. Vamos lá, Carla. Então, eu estava falando aí sobre os desequilíbrios, né? Eu estava aqui refletindo a respeito. Eu acho que, na verdade, não adianta muito as pessoas hoje em dia procurarem a casa espírita para fazer tratamento espiritual se elas não cortam o verdadeiro mal. E essa negatividade que paira aí, como se falou no início do estudo, né? A questão da televisão, né? As pessoas não se policiam, né, em tá absorvendo tanta negatividade que vem dos veículos aí de informação, né, em massa. Então, é como aquela história que o Cristo fala muito no Evangelho, né? Tua fé te curou. Mas muitos que ele curou lá naquela época, né, adoeceram novamente. Por quê? Porque voltaram aos mesmos males que já praticavam antes daquela cura. E é mais ou menos o que acontece hoje. As pessoas procuram a casa espírita, fazem o tratamento espiritual, mas aí volta para o mesmo, né, padrão de vida. Então não vai resolver. As pessoas ainda não se conscientizaram de que tem que sair dessa negatividade, né? Porque as pessoas hoje ficam nesse círculo vicioso. O negativo vem demais. Né? Enquanto a gente não pensar nisso, eu vou escolher programas mais positivos. Se todo mundo começar a migrar, a negatividade não vai vender mais. Sim, com certeza. Enquanto isso acontecer, o desequilíbrio vai continuar. Só que, às vezes, algumas pessoas estão tão cegas moralmente, né, que elas não conseguem enxergar isso. Então, acabam procurando a casa para fazer tratamento, faz e tal, mas enquanto ela não se libertar dessa cegueira moral, ela não. Aí entra a questão do autoconhecimento, da reforma íntima, esse tipo de coisa. Porque a gente ainda está acostumado ao mais fácil, né? Exato. O mais fácil várias vidas, é melhor. É isso aí. Né? O mais fácil é o melhor. É isso aí. Mas enquanto a gente enquanto a gente não pensar sobre isso, refletir. Cabe a reflexão. Eu acho que cabe. O convite desses 2 capítulos iniciais é justamente esse. De nós fazermos essa reflexão inicial, entendeu? Sobre isso, tudo isso que a gente está conversando. Nós precisamos entender, nós somos compostos, nós fazemos parte de um sistema chamado sistema de crenças e valores. Ou seja, nós pensamos, por acaso até antes da gente entrar na salinha, eu tenho um estudo para fazer sábado. Eu estava até colocando isso nesse estudo. Temos pensamentos e sentimentos que fazem parte, né, da nossa essência. Nós pensamos e sentimos o tempo todo. Só que esse conjunto de pensamentos, esse conjunto de sentimentos, eles vão definir o quê? Vão definir as nossas escolhas, o uso do nosso livre-arbítrio, a nossa tomada de decisão. Então, isso é para a gente pensar quais são os pensamentos que eu tenho tido, quais são os sentimentos que eu tenho tido ultimamente, quais as escolhas que eu tenho feito. E essas escolhas podem ser boas ou não, né? Se forem todas boas, ótimo, mas nem sempre são boas. Pelo contrário, a maioria é ruim. E a gente acaba prejudicando outras pessoas. Então,
Por isso que o nome é sistema. Então, para a gente refletir um pouco sobre isso, né? O que a gente tem feito? Né? Quem mais levantou a mãozinha? Não, a Ana pediu para você voltar o slide com os nomes dos capítulos para ela. Esse aqui? 1 e 2 foi de hoje. Tá? O 13 e 4 do mês que vem. Mas tem um conjunto de... São 10 capítulos, né? É o de hoje mesmo, Richard. Se você puder voltar lá. É o de hoje. Esse daí, capítulo 1, Entre Dois Planos, que fala sobre a vida espiritual. O 2, a preleção de Eusébio, que é o aprendizado, é a palestra que Eusébio faz para eles, né, no caso. A Casa Mental, que vai falar sobre o psiquismo. Tem uma palestra muito interessante no YouTube com um companheiro chamado Eduardo Henrique. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Eduardo Henrique tem uma palestra chamada Cuidando da Casa Mental. Segue aí como dever de casa, quem quiser assistir. Depois eu vou tentar ver se ela ainda estiver disponível no YouTube. Ela está. Normalmente eles não apagam. Mas se eu conseguir, eu vou postar lá no grupo depois. Cuidando da Casa Mental. Uma palestra linda que ele faz, várias reflexões sobre isso. Né, que é o capítulo 3, semana que vem. E o 4, junto, estudando o cérebro, né, que fala mais dos assuntos relacionados à psique. Então, são esses capítulos iniciais. Né? Depois tem outros. Do decorrer do livro, a gente vai falar sobre as questões relacionadas à mediunidade. Tem um capítulo que fala sobre a mediunidade. Tem um capítulo que fala sobre as questões, as ordens relacionadas ao sexo. E por aí vai. Né? Então, são várias implicações que tem aí por trás, que André Luiz, justamente, ele vem colocar isso. Isso numa época que, talvez, naquela época, a espiritualidade permitiu que o livro fosse publicado. Porque também tem isso, dependendo do período, alguns espíritos, eles puxam, travam, não publicam e falam, não publica o livro agora, segura um pouco. Aconteceu isso com Memórias de Suicida. Não publica, as pessoas não estão preparadas para isso. Aí chegou o momento, passou o tempo e fala, agora agora você pode publicar. E foi publicado o livro da Dona Ivone. Então, nesse caso, no Mundo Maior, não teve isso, foi publicado. Mas será que, naquela época, as pessoas têm o amadurecimento necessário para entender essas coisas? Nós, talvez até hoje, não temos, né? Que a gente está tentando, né, justamente extrair o máximo de informações nesse sentido. Né? Quem mais? Depois eu vou conversar com a Simone, a gente vai implantar aqui o Corujão. O Corujão vai ser um estudo pós no Mundo Maior. Vai pegar uma terça-feira, vai até 6 horas da manhã. Ninguém vai dormir, ninguém vai se desdobrar. Eu estou desdobrado aqui, estou aparecendo 2 vezes aqui na salinha. Quem mais, gente? Ninguém? Carla, tudo bem? Tudo bem, já perguntei demais hoje, obrigada. Não tem isso, gente. Você pode perguntar, está aberto. Por isso que eu deixei vocês bem à vontade mesmo. Tá? Então, qual é a minha sugestão? Quem não leu, por acaso, não teve oportunidade de ler, né, esses 2 capítulos iniciais, não tem problema, pode ler. Né? Pode ler a partir de amanhã, digamos assim. Tá? Mas para o mês que vem, quem puder, vamos ler antecipadamente os capítulos. Né? A Simone sempre pede, sempre dá essa dica. Porque facilita, né? Facilita a compreensão. Porque eu tento extrair o máximo de doutrina para trazer para cá. Né? Mas o Ricardo não comentou o tal ponto que está na página tal. Realmente, não deu para comentar, porque senão nós não íamos sair daqui hoje. Né? Mas eu tento extrair o máximo para a gente poder debater e para sair daqui hoje o quê? Essa que é a ideia, que a gente possa sair de cada encontro com um ponto de interrogação na cabeça. Eu preciso fazer isso. Nós comentamos lá no grupo de estudo, isso assim é sensado. Mas será que eu tenho feito isso? Né? Como eu comentei aqui, como anda a nossa vida? O que a gente pode fazer para melhorar? É verdade, como é que anda a minha vida espiritual? O que eu tenho feito? Ou eu tenho mais, tenho estado mais para outras questões, voltado para outras questões. Dá para a gente pensar,
inclusive para esse que vos falo também. Eu também preciso pensar muitas coisas, Simone também precisa pensar muitas coisas, Gilmara também precisa pensar muitas coisas. Todos nós, gente, né? Isso é um mal do movimento espírita. O pessoal pensa que expositor espírita, palestrante, ele é um ser de luz. Não. Um médium, né? O médium, ele é médium, tem mediunidade ostensiva, é um ser de luz, é assim, colado ali com o Chico Xavier, ali, ó, lado a lado. Não, gente, nada disso. É um ser que está ainda tentando se melhorar, em dívida, não sabe tudo, né? Então as pessoas têm essa falsa ilusão no movimento espírita, que é bom a gente sempre esclarecer, né, Simone? É verdade, né? Com certeza. Vamos fazer a nossa prece, então? Vamos lá. Rodrigo, você pode fazer a prece para a gente? Posso sim, vamos lá. Então, convido todo mundo a fechar os olhos, a se conectar com o mentor de cada um que está presente aqui com a gente durante esse trabalho. E vamos juntos agradecer a paciência, agradecer a presença, agradecer essa corrente de amor que está sendo formada durante o momento que a gente escolhe estar presente aqui nessa instrução. Agradecidos, Pai, então, por todo esse amor, por toda essa instrução, por todo esse conhecimento que é compartilhado aqui entre nós. Que esse estudo possa perdurar, sempre trazendo novos aprendizados, nova luz para essa jornada que se inicia agora em mais um capítulo, em mais um livro dessa nossa jornada. Que a gente consiga compartilhar com os nossos amigos, com a nossa família, essa prece tão bonita feita por Eusébio, que a gente vai compartilhar ali no grupo também. Que a gente tenha a vontade de realmente explorar cada página, cada aprendizado que André Luiz está trazendo, cada palavra que às vezes possa parecer difícil à primeira lida, mas quando a gente desbrava e a gente descobre o verdadeiro significado, a gente sorve tanto conhecimento e uma experiência tão magnífica que ele traz nesse livro. Então, que a gente tenha a vontade de vivenciar tantos aprendizados e que a gente tenha esse carinho enorme de compartilhar com as pessoas que a gente ama. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, um beijo a todos. Ricardo, mais uma vez, obrigada. Boa semana a todos. E até mês que vem, na última semana. Um beijo para todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Obrigado, Obrigado. Até a próxima. Beijo. Beijo.